Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como está a sua vida? Como está o seu dia? Desejo que esteja vivendo na paz, esteja seguro, amparado pelas mãos do Senhor. Queridos, eu quero hoje falar com vocês a respeito da fragilidade humana. Todos nós sabemos que o homem é frágil. O apóstolo Paulo diz que a carne é fraca. Eu vou falar um pouco hoje sobre esta fragilidade. Quero que você medite comigo na palavra que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 24, diz o apóstolo Pedro assim: porque toda carne é como erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Queridos, Moisés, chamado de apóstolo, Moisés, no Salmo 90, fala esse mesmo pensamento. Provavelmente Pedro se inspirou no que Moisés diz no Salmo 90 para falar sobre isso. No versículo 4 do Salmo 90 até o versículo 7, diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Moisés está falando a respeito da vida humana em relação a Deus. Deus é eterno. Para Deus, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Isso fala da eternidade. Para Deus, o tempo não faz diferença. Porém, para o homem, isso é muito fundamental. Pensar, meditar. Ele fala da brevidade da vida humana. E tanto Moisés como o apóstolo Pedro, ele diz que a vida humana é como a erva, ou como a flor da erva. Isto é, uma planta frágil que nasce, mas a sua vida é muito breve. Logo, ela murcha, seca-se e acaba. Pedro fala da flor da erva e usa o termo nasce de madrugada e à tarde ela já se murcha. Quantas belas flores você já observou que de manhã cedo, eu lembro quando morava no interior, tinha plantas no quintal, e a gente levantava de manhã cedo e as flores estavam abertas, uma coisa linda, porque de madrugada, ao amanhecer, as flores desabrocham. Mas há tipos de flores que ela dura um único dia. Quando chega a tarde, ela já está murchando, e depois ela cai na terra e é consumida pela terra. Assim diz a palavra de Deus que é a vida humana. E nós precisamos lembrar disso. A nossa vida humana, a nossa vida física é exatamente assim, comparando com a eternidade, com a grandeza de Deus. E por que a palavra de Deus nos lembra isso, fala a nós sobre isso? Exatamente para nós reconhecer quem somos
e reconhecer que precisamos de Deus diariamente. Porque a vida terrena, a vida física é como uma planta frágil, como uma flor que desabrocha ao amanhecer e murcha e cai ao anoitecer. Pensando nisto, o homem devia entender que os seus dias são apenas uma fração de tempo que Deus lhe concede na terra, e ele deve aproveitar esse tempo para servir a Deus. Essas palavras nos servem para dizer para nós que o nosso tempo na terra é um presente de Deus, é um momento que Deus nos dá, e nós não podemos jogar fora esse tempo. Nós não podemos viver uma vida dissoluta, uma vida de vaidades, uma vida de iniquidade. Nós não podemos ter uma vida de soberba, de egoísmo, como muita gente, aliás, a maioria das pessoas fazem. Quantos se envaidecem, se engrandecem? Quantos se julgam superior a todos, aos demais? Quanta gente esquece-se que a vida é passageira, é frágil. Quanta gente zomba de Deus, perde o seu tempo. Estamos vivendo um tempo que nunca houve tantos crentes desviados da igreja como há agora. E as pessoas estão na igreja, às vezes servindo a Deus, mas eles acham que precisam aproveitar a vida. Quantos dizem, eu vou dar um tempo, vou ficar alguns dias, alguns meses, alguns anos, depois eu volto para Deus? Oh, querido irmão, se vier essa tentação a você, rejeite, porque o nosso tempo é precioso, a nossa vida é passageira. Nós devemos aproveitar todos os instantes da vida para viver para Deus, dedicar nossa vida ao bem-estar das pessoas, cuidar bem da nossa família. Oh, queridos, não podemos perder tempo, principalmente agora, que sabemos estamos vivendo os fins dos tempos. Não podemos desperdiçar nossa saúde, a nossa juventude, os nossos talentos, a nossa capacidade, as nossas energias, os nossos conhecimentos, desperdiçar com coisas inúteis. Não podemos entregar nossa alma à vaidade, porque a vida é frágil. Sabe, queridos, essas palavras também apontam para o futuro. Se nós vivemos somente para as coisas deste mundo, que ganharemos? O apóstolo Paulo diz que assim, que se o nosso prazer, se a nossa esperança consiste apenas nas coisas desta vida, nós seremos os mais miseráveis deste mundo. A vida aqui é passageira, é como a vida de uma flor que nasce de manhã e morre à tarde. Por isso devemos nos preparar para o amanhã, para a eternidade, onde a vida é permanente. Nós temos a vida de Deus. Moisés fala no Salmo 90 que Deus não tem esse problema. Para ele, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Agora, querido, eu te pergunto, você não imagina que seria bom nós termos esta vida, vivermos esta vida? E esta é a vida que Deus preparou para nós. Viva para Deus, não desperdice o seu tempo aqui na terra. Que Deus te abençoe.